Durante boa parte da minha vida, eu tive a sensação de que tudo que eu fazia não era o suficiente. Eu precisava quebrar a cabeça e dedicar corpo e alma em algo como se aquilo me definisse por completo. E eu sentia que se eu não ficasse no mínimo 8 horas do meu dia focado em alguma coisa, eu nunca iria melhorar naquilo. Essa é a produtividade tóxica, algo que talvez você esteja passando já que você clicou nesse vídeo. Atualmente se fala muito sobre performance, sobre disciplina, sobre acordar às 5 da manhã e ter a rotina mais incrível e robotizada que existe, e fazer cada minuto do seu dia valer de tal forma que você fica obcecado. E com certeza a performance e a disciplina são coisas importantes, mas não da maneira distorcida como algumas pessoas acabam espalhando. A performance é o simples ato de performar e ter um bom desempenho em alguma coisa. E a disciplina é o seu compromisso com aquela coisa. Cara, tudo em excesso é ruim, e quando a produtividade ela é levada ao extremo, ela também pode ser algo ruim. Por conta de todo esse lance de performance, de ter uma rotina perfeita, o descanso acabou virando culpa atualmente. Você descansar virou culpa. Você tirar tempo pra fazer alguma coisa que te dê o mínimo de prazer, virou algo fútil, algo que se você faz, começa a fazer, você fica culpado, você se sente culpado. Você fica constantemente pensando que você podia estar fazendo qualquer outra coisa, alguma coisa mais produtiva, e isso pode te desgastar tanto fisicamente quanto mentalmente. Você pode ficar tão obcecado com alguma coisa que você acaba deixando de investir nos seus hobbies, você para de investir nas suas relações, você mal fala com sua família às vezes. Você sente que qualquer coisa que não seja relacionada ao seu objetivo não deveria valer o seu tempo. E você acaba pensando que está perdendo tempo. E isso é algo que acontece muito comigo. No meu caso, eu gosto de dedicar boa parte do meu tempo estudando design gráfico. Eu também gosto muito de estudar sobre o YouTube e criar vídeos como esse que você está vendo agora. E isso, de certa forma, acabou virando uma obsessão. Mas não aquela obsessão boa, sabe? Era uma obsessão de que eu ficava muito tempo sem visitar minha avó e meu pai, que moram em outra casa, sem nem conversar com eles no WhatsApp. Porque eu tava tão obcecado em fazer minhas coisas que parece que, tipo, eu deixava outras coisas que também são importantes de lado. Ter uma relação boa com a família também é algo produtivo. Você sentar, ficar parado sem fazer nada pode ser algo produtivo. Você sentar depois de um dia cansativo pra jogar alguma coisa também é algo produtivo. Porque ninguém aqui é máquina. E foi nesses momentos que eu comecei a refletir que eu percebi que nem tudo que a gente faz precisa ter sentido realmente. Nem tudo precisa nos levar pra algum lugar. Nem todo livro que você lê precisa ter um conhecimento absurdo que você nunca viu antes. Nem todo hobby seu precisa virar uma fonte de renda. Até porque se um hobby seu que você tem muita paixão acabar virando uma fonte de renda, aquele hobby pode até se tornar um grande fardo, porque você agora trabalha com aquele hobby. Então, às vezes, aquele hobby que você gosta muito pode até se tornar algo estressante, porque agora ele é seu trabalho, entende? Então você só precisa encontrar um equilíbrio nisso tudo. Você não precisa se limitar a comer alguma coisa que você gosta no final de semana. E você também não precisa só ver conteúdo que vai agregar na sua vida. A gente também tem que fazer algumas coisas inúteis de vez em quando. Cara, antes eu só li um livro se eu considerasse que aquele livro fosse ser algo muito importante que eu deveria ler a todo custo. Eu não gostava antes de ler livro de ficção, porque eu achava que era inútil. E às vezes esses podem ser os livros que mais ensinam, mesmo quando não tem uma intenção grande por trás. Mas se você se aprofundar na história daquele livro sem ficar pensando, tipo, que deveria estar fazendo algo melhor, que deveria estar lendo um livro realmente que fosse mais relevante, né, para o seu trabalho. Se você ler sem essa intenção, você vai perceber que a leitura ela fica muito mais prazerosa. Porque aí não existe uma pressão ali pra você ser produtivo o tempo todo. E cara, antes eu ouvia podcast direto. Eu não dava nem tempo pra respirar, tempo pra pensar. Eu não conseguia ficar presente porque eu ouvia podcast 24 horas por dia, mano. Tentando ser produtivo o tempo todo. E às vezes eu nem absorvia o conhecimento daquele podcast. Então, cara, entenda que o descanso ele sempre tem que estar na nossa vida. O descanso ele não tá no final da vida, ele tem que estar na nossa vida presente o tempo todo, todos os dias. Você nunca pode pensar, eu vou trabalhar muito agora pra finalmente no final da minha vida eu poder descansar, me aposentar. Não, cara, porque não é assim que funciona. A gente tem que recuperar o prazer de fazer coisas inúteis às vezes. Recuperar o prazer de assistir uma série no final da noite, de sair com os amigos no fim de semana, de jogar alguma coisa com eles. E algumas dessas coisas você vê que não é inútil, porque você vai estar fortalecendo a relação com eles.
Então entenda que o descanso ele faz parte da performance e ele não é o prêmio, não é o prêmio no final de tudo. Ele faz parte da performance e você tem que ter ele na sua vida. E o importante, cara, é que você tem que ter equilíbrio. Equilíbrio na vida é tudo. É correr atrás das suas coisas e também se permitir descansar. Não tratar a vida como se fosse uma corrida contra o tempo, nem ficar se comparando com outra pessoa no Instagram, porque, cara, a vida é sua e cada um tem a sua trajetória. Então, cara, se cobre, mas não se cobre demais, não se cobre em excesso. Perceba os seus limites e entenda que equilíbrio é a chave de tudo. E nunca se esqueça disso. No mais é isso. Muito obrigado caso tenham visto até aqui. Se você gostou, se inscreve para dar uma fortalecida. Um grande abraço e até a próxima.